Galera, vocês estão bem por hoje? Escuta, nós vamos ter uma aula mega show agora, professor Biro. Esse cara aqui do lado, velho, ele manja muito. Professor de filosofia, de história e de sociologia em Maringá e região. E você pediu e eu trouxe o cara aqui para bater um papo com a gente sobre um tema muito importante, a questão da disciplina. Disciplina enquanto indivíduo, como que essa disciplina atinge uma sociedade. E daí, conversando com o professor, nós traçamos a seguinte ideia para essa aula. Ele vai trabalhar o conceito de disciplina, as ideias sobre disciplina, só que em cima de autores. Você sabe que lá no Enem, na prova de redação, quando você cita um autor e você faz uma explicação argumentativa com base nas ideias desse autor e você desenvolve o raciocínio com base nas ideias desse autor, sua nota dá uma super subida. Sem falar que você pode usar também na conclusão e fica muito bacana, em forma de citação direta, citação indireta, em forma de comparação, exemplificação. Então, foi dessa forma que a gente pensou esse nosso bate-papo, beleza? Agradecer aqui perante vocês, essa figuraça que conseguiu um horário para vir ter com a gente esse bate-papo. Muito obrigada, professor. Obrigado, Rainha. Muito obrigado a vocês de novo. Acho que é a segunda vez que a gente grava, né? É a segunda vez que a gente grava. A primeira, foi... A gente abordou inclusive o Kant, se não me engano. Sim, semestre passado, né? Foi isso mesmo. E foi muito bacana. Professor, seja muito bem-vindo. Legal. Desde já o meu muito obrigada. E vamos lá. Legal. O que você fala pra gente sobre essa questão da disciplina? Fica à vontade para usar nosso quadro aí. Legal. Inclusive, eu vou pedir a sua ajuda pra gente dar uma conversada aqui em Vamos lá. Algumas viajadas que a gente vai tentar fazer. Tá joia. Pessoal, legal, muito legal estar com vocês aqui. Como sempre, uma honra trampar com galera que, tipo, eu cresci vendo e aprendendo e admirando. E é muito legal estar com você, Letéia, tá? Bom, quando a gente fala de disciplina, tem várias temáticas que a gente poderia levar aqui. A gente tem que lembrar, invariavelmente, que esse conceito de disciplina que a gente tem tanto levado em consideração recentemente é fruto, né? Tem as suas origens, no caso no Brasil, tá? Tem duas origens. Em especial, a gente vai ter uma origem eminentemente religiosa, que é a formação cristã da sociedade. Então você pode pensar isso, Aletheia e colegas, né? Quando a gente pensa a chegada dos portugueses e como que isso invariavelmente acaba modificando um pouco a forma de se pensar o mundo. Só você pensar, o conceito de ética e o conceito de responsabilidade, até a Revolução Francesa é uma ideia cristã, né? Então um sujeito ético é um sujeito cristão. Depois da Revolução Francesa, o conceito de ética e de responsabilidade muda. Passa a ser o sujeito cidadão, que eminentemente não quer dizer que seja cristão ou não. Tá? Ele pode ser cristão e ser ético. Por conta dos ideais de igualdade, liberdade, Exatamente. Fraternidade, lá em 1789, tudo Exato. isso já começou a se abrir. Uma racionalização de sociedade, né? Enxergar a razão como uma perspectiva de liberdade, né? ou de emancipação, levar o indivíduo ao conhecimento. Então a gente vai ter uma segunda origem para o Brasil, que no caso também é o positivismo, que tem sido bastante evocado, né, por alguns políticos brasileiros ou por governanças brasileiras, quando acabam dando uma força para a questão da hierarquia militar, né, da obediência, da rigidez, né? Então você vê vários momentos na história brasileira ter sido mencionados, como por exemplo o período de 64 a 85, que foi o período em que os militares estavam no poder, assim como períodos, por exemplo, que remetem ao século XIX, quando a gente teve a Guerra do Paraguai. E o positivismo tem como lema uma perspectiva que é a ideia de uma ordem com um progresso. Bom? Olha como a gente vai construir isso, que vai ser bem legal. O que é a ordem pelo progresso? Isso aqui é um conceito que a gente acabou tendo no Brasil, de uma que está na bandeira. Que está na bandeira, bem lembrado. A ideia de a gente vai ter o progresso se tiver ordem. Então a ordem invariavelmente leva a esse progresso. Que está dentro de uma perspectiva positivista, que é a ideia de uma estática e uma dinâmica. Bom, a galera daqui da sala está bem já acostumada com essas obsessões que eu tenho por teoria. Mas por que estática e dinâmica? A gente tem que lembrar que o positivismo, ele quando surge no século XIX, por meio do nosso querido Augusto Comte,
ele tinha inspiração nas ciências da natureza. Por isso que o termo correto para positivismo é física social, porque a palavra física vem de physis. Physis quer dizer natureza. Então a gente se inspira nas ciências da natureza para tentar compreender a sociedade. Assim como a natureza tem mudanças, movimento, dinâmica, essas mudanças não são abruptas ou abruptas, né? Ou não são radicais, essas mudanças ocorrem lentamente. Então, para que a gente alcance o progresso, é necessário isso acontecer lentamente, de forma, gradual, paulatinamente, etc. Tá? E aí, o que é importante? Né? E vamos avançar um pouquinho para cá. Essa ideia do positivismo de progresso, eu tô falando assim, Letéia, você pode mentir, né? Essa ideia de positivismo de progresso, a gente precisa lembrar também que isso acaba sendo uma herança do pensamento iluminista. Tá? E que sentido do iluminismo isso vai ser uma herança? Bom, um dos grandes nomes do iluminismo é um sujeito chamado Immanuel Kant. Bom, e o Kant, ele desenvolve o conceito do esclarecimento. Kant, autor iluminista do século XVIII, tudo bem? Onde ele vai dizer que o esclarecimento é quando o indivíduo ele sai da ignorância, ou ele sai da minoridade. E o que é a minoridade? A minoridade é a dependência de outros. Tá? Então, quando eu dependo, né, eu dependo de outros olhares, dependência de outros olhares, ou de outros indivíduos, ou de outros saberes, tudo bem? A dependência de outros indivíduos, e aí, por meio da razão, que razão? Razão essa que é tão buscada pelo iluminismo, que o positivismo coloca como último estágio, né? Como estágio necessário, é quando por meio da razão, essa dependência que eu tenho de outros indivíduos acaba caindo. Tá? Dependência de outros indivíduos em colapso ou em abandono. E aí a gente vai ter o quê? Uma busca incessantemente pela razão, o indivíduo vai ter que alcançar esse aspecto racional. E isso passa a ser a sociedade nos últimos 200 anos. Acontece que nos últimos 200 anos a gente teve Primeira Guerra Mundial, a gente teve Segunda Guerra Mundial, a gente teve genocídios em massa de países africanos, de países asiáticos, e aí no próprio século XIX, no contexto do positivismo, como herança do iluminismo, vão ter autores que vão questionar essa perspectiva de liberdade pela razão. Um deles, né, só vou citar aqui para colaborar para a galera da redação, é a questão do Freud. Tá? O pai da psicanálise. Exatamente, com o seu discípulo Jung. Tudo bem? O que o Freud vai dizer para mim e para você? O Freud vai dizer que nessa sociedade iluminista, racional, a gente tem a sufocação dos nossos instintos. Os nossos instintos são reprimidos, porque instintos reprimidos são associados a uma questão de minoridade, como o Kant dizia. O Freud vai dizer, o nome disso é id. Né? Então, para o Freud, essa razão em excesso, né, sufoca o id. E aí, o que a gente passa a ter em sociedade, segundo o Freud? A gente vai ter em sociedade... Opa, caiu meu Gzinho aqui. A gente vai ter em sociedade um monte de gente com máscaras de neurose, porque os nossos instintos sufocados, a gente não pode agir por liberdade. Então, aquela criança que lá no mercado se joga porque quer um presente, porque quer um chocolate, a mãe fala que na volta a gente compra e nunca tem volta, etc. Bom, aquela criança está pelo id. À medida que ela vai se construindo, isso passa a ser uma vergonha. Então ela olha para as crianças e fala assim, meu Deus, que vergonha, meu Deus, vai apanhar em casa, meu Deus, vai ser corrigido, etc. Tudo bem? Aí o Jung vai dizer que a gente tem um negocinho chamado arquétipo. E o que é o arquétipo? Arquétipo, a palavrinha arqué, vem da palavrinha grega arché, okay? Que quer dizer início, primeiro, começo. Então, arquétipo é uma noção inicial que a gente vê das coisas. Tanto Freud quanto Jung vão dizer que o nosso id sufocado e a construção dos nossos arquétipos se dá na infância. Então, na infância que a gente tem um modelo inicial de pai, um modelo inicial de mãe, um modelo inicial, por exemplo, de professor, um estereótipo, por exemplo, de policial e de Estado, etc. E de disciplina como consequência? E automaticamente de disciplina. Então, por exemplo, um pai que acaba sendo visto como uma figura rígida, essa criança, segundo Jung e ao mesmo tempo Freud,
vai crescer tendo a sua noção embrionária, né, de figura masculina, ok? Ou se não, uma pessoa que o pai é ausente, ou seja, não esteve no processo de disciplina. Então, automaticamente, segundo esses autores, os indivíduos acabam canalizando essa falta de disciplina ou essa disciplina um tanto quanto complicada em outras situações, como, por exemplo, barbárie contra o Estado, barbárie contra a sociedade, barbárie contra outras formas de liderança. Até aqui, e aí vem o grande cara, que é excelente para a gente pensar em redação, né? Até que no século XX, como influência, você percebe que a gente saiu lá do positivismo, das origens cristãs, tudo bem? Passamos pelo iluminismo. Passamos pelo iluminismo, passamos pelas questões do comecinho da psicanálise, né, que é viradinha do século XIX, comecinho do século XX, até que no século XX um cara muito importante surge aqui. Quem? Michel Foucault. Tudo bem? Foucault, tá? Para você que está me escrevendo aí, ó, ou fazendo suas anotações, o Foucault, tipo, ele é um guarda-chuva. Por que ele é um guarda-chuva? Porque você abre ele, tem um monte de conceito. Tudo bem? Foucault, por exemplo, ele tem influências do Freud, Foucault tem influências do Jung, Foucault tem influências do Nietzsche. Foucault tem leituras, por exemplo, que remetem aos autores pré-socráticos, né? Como, por exemplo, o próprio Heráclito, que vai dizer que a vida é um constante movimento. Foucault tem influência dos sofistas, na ideia de que a verdade não é uma coisa absoluta, é uma coisa relativa. Mas o que é importante para a gente pensar em Foucault é o conceito de estrutura, né? Então, Foucault é um autor estruturalista. Ele questionava a disciplina? Ele não só questiona, mas o Foucault vai observar como que a disciplina ela acontece de uma forma sutil, de uma forma imperceptível. Por exemplo, por Foucault, essa ideia que a gente tem de disciplina do Estado de cima para baixo, ela é um tanto quanto equivocada. Ou seja, o Foucault, ele indiretamente está questionando tanto o positivismo quanto Augusto Comte. Porque tanto o positivismo quanto o Kant, perdão, tanto o Augusto Comte, tanto o Immanuel Kant, enxergam a sociedade avançando assim, ó. Assim, a gente vai alcançar lá a razão, lá na frente, lá na razão. O Foucault fala assim, não, pera lá. Né? O Estado é só uma cabeça de um poder. Tá? E o poder é toda a sociedade. A sociedade é um grande corpo, é um corpo social. E onde que esse poder se manifesta? Nas pequenas estruturas. Para o Foucault, o poder e a sociedade ela é multifacetada. Multifacetada. Ou seja, o poder não é uma coisa que a gente enxerga só lá em cima. O poder se encontra nas pequenas partes. Foucault vai dizer que, por exemplo, para que a gente obedeça o Estado, primeiramente a gente também obedeceu aos nossos pais. A gente obedeceu, por exemplo, o nosso líder religioso. A gente obedeceu, por exemplo, ao nosso professor. A gente obedeceu, por exemplo, o guarda de trânsito. A gente obedeceu, por exemplo, o toque de recolher. Se eu moro numa cidade, numa região periférica, e tem toque de recolher porque há grupos muito fortes nessa região. Então, isso vai fazer com que os nossos corpos, né, sejam corpos dóceis. Ou seja, a dominação ela é sutil. É imperceptível. Vai acontecendo. Desde aquela criança que obedece a mãe lá no mercado, porque afinal ela queria aquele chocolate, a mãe falou assim que não vou dar para você e tal. Então, lentamente, ou seja, novamente, olha o id sendo sufocado. Ó. Né? Esse id sufocado, esse arquétipo construído, acaba gerando indiretamente nos indivíduos um corpo tão adestrado, que obedecer o Estado passa a ser uma consequência. Né? O Estado ele tem a facilidade de dominação porque as demais partes desse corpo social já exercem uma relação de dominação. Foucault chama isso de relação de biopoder. Ô Beiro, mas pensando em cima disso, eu posso dizer, por exemplo, num texto, que disciplina é o contrário de liberdade? Pode. Sabe o que você pode dizer? Mas é possível ser livre dentro de uma disciplina? Legal, vamos caminhar para outra parte da luz ali, porque senão o pessoal fica tipo, sem espaço, né? Mas até aí de boa, Letéia? Beleza, tá ótimo. Tá legal? Tá massa? Legal. Então vamos lá. Vamos pensar na dicotomia de disciplina, né? Disciplina e liberdade, né? Olha só, a gente tem vários autores que podem abordar isso pra gente, né? Por exemplo, tem um autor que eu gosto bastante,
que é o Montesquieu, tá? Que é o pai do direito iluminista, o grande teórico do iluminismo do século XVIII, que vai escrever um livro maravilhoso chamado O Espírito das Leis. Tudo bem? Onde, segundo ele, o espírito das leis é assegurar a liberdade. Acontece que o Montesquieu vai dizer que essa liberdade assegurada, ela acaba imprimindo uma série de responsabilidades. É uma liberdade dentro de um determinado espaço. É uma liberdade com responsabilidade. Então, para que eu seja livre, e eu defenda a liberdade de outros indivíduos, eu preciso ser responsável com a minha liberdade. Mas isso daí já não é disciplina? Então, esse que é o ponto. Então, essa liberdade com limites, invariavelmente me joga um peso, me joga um fardo. Eu não posso simplesmente fazer o que eu bem quero. Tudo bem? Aí, quando a gente entra nesse assunto ainda, e agora abordando um pouquinho de internet, tem um conceito, aliás, de Brasil, chamado Marco Civil. Sim. O Marco Civil da internet, o Marco Civil regulatório da internet, que foi promulgado, ou tentado promulgar no governo Dilma Rousseff. Ok. Eu falei um ok aqui, não foi proposital, não foi tal ok proposital, foi por hábito, tudo bem? Onde o Marco Civil é uma tentativa de regular essa liberdade dos indivíduos na internet. Quer ver um exemplo bem básico? Um negocinho chamado anônimo. O anônimo me dá o direito na internet de eu usar uma liberdade, né, para fazer aquilo que eu bem quero, ou para dizer aquilo que eu bem quero, ou para propagar qualquer coisa que eu bem quero. Em alguns países do mundo, como por exemplo Europa, Estados Unidos, a gente tem uma regulação a respeito de como que o indivíduo ele vai usar a sua liberdade de navegar na internet para disseminar as suas ideologias, ou no caso acessar alguns sites, ou no caso ter acesso a algumas informações. Tudo bem? Tanto que por causa disso, nessa condição de marco civil, de liberdade e de responsabilidade, tem um elemento fundamental nisso tudo, que é o início, né, da criminalização, no caso de qualquer notícias ou de qualquer difamação que indivíduos possam sofrer na internet. Sabe por quê? Porque a internet, meu espaço aqui não está muito legal, vou colocar aqui, a internet, sabe o que é? A internet é o não lugar. A internet é o não lugar. Esse conceito quem traz pra gente é autores fundamentais, como por exemplo Bauman, que para isso a gente pode até citar, eu acho que vocês da redação não aguentam mais ler Bauman, né? Eu tenho um dó, por favor, gente, se for citar Bauman, pelo amor de Jeová, girê. Aliás, tem um conceito legal sobre o Bauman a respeito disso, que eu acho que dificilmente as pessoas utilizaram, já utilizo com você aqui. Quem disse é o Bauman, quem diz isso é um autor chamado Norberto Bobbio, tá? Um autor bem pouco disseminado, tá? Um cara que estuda política. Quem disse isso é Humberto Eco. E um outro cara muito importante que diz a respeito disso é um sujeito chamado Noam Chomsky. Opa! Que é também da linguística, né? Do gerativismo. Que é um ramo que, por acaso, eu adoro pra caramba. Né? Aliás, posso contar uma fofoquinha? O Chomsky respondeu 3 e-mails, meu. Eu me sinto quase um filho do Chomsky. Mas enfim. Bacana. Tem um conceito muito legal pra gente pensar em redação, né? Um conceito do Bauman. Não é sociedade líquida. Relaxa, não é tempo líquido. É o conceito de ambivalência. Não sei se você já chegou a ver isso em textos. Já. Já chegou a ver isso? Sim. Ambivalência em Bauman é o seguinte. O Bauman vai dizer que nós queremos liberdade que não traga caos. E queremos responsabilidade que não traga aprisionamentos. Então isso é uma grande ambivalência. Era isso que eu ia falar. A grande questão de se colocar isso aí no texto é não... o autor ali, você, candidato, você não pode esquecer de explicar, tá? Que são ideias opostas, mas que num determinado momento elas se cruzam, porque senão você entra em contradição. Exatamente. Tem que tomar bastante cuidado. Exatamente. É muito inteligente, mas você precisa ali de 5, 6 linhas de explicação. Só colocar a ideia não vai te angariar a nota. Você precisa fazer essa explicação. Não é um amuleto, né? Não é. Não é um amuleto. Eu coloquei Bauman, falei ambivalência. Não. Tanto que, bem como você diz, uma relação de contradição, ela é contraditória, mas ao mesmo tempo ela é complementar. Né? Porque esse lugar, esse não lugar, né, esse não espaço, o que é a internet?
A internet é a terra de ninguém, é a terra sem lei, né? Haja visto o quanto de coisas que os indivíduos fazem na internet se sentem no direito, na liberdade de, por exemplo, propagarem ódio, de, por exemplo, comprarem coisas que têm vergonha de comprar numa loja física. Então eu compro pela internet porque é mais seguro, né? Só que ao mesmo tempo essa segurança implica automaticamente em um controle. Tudo bem? Por isso que é fundamental pensarmos por que crianças e como que crianças devem acessar ou não devem acessar essa internet. Vem novamente o conceito de disciplina. Exatamente. E aí remete automaticamente a um autor que eu gosto bastante. Eu acho que eu dei uma bagunçadinha aqui. É que eu sou pequenininho. É que eu sou pequenininho e olha só, esse espaço aqui, olha o espação que eu teria, né? Eu também, não se preocupa. A gente é um cotoco, a gente é minúsculo. Minúsculo só em tamanho, tudo bem, gente? Tem um autor que pensa nessa questão de liberdade, como que algumas coisas elas existem a priori a gente. O que é a priori? A priori é uma coisa universal, é uma coisa tipo que existe independentemente de mim, existe antes de mim e vai existir depois de mim e automaticamente é comum a todo mundo. Exemplo, a matemática. A matemática ela é a priori, a matemática é universal, 2 mais 2 é a mesma coisa aqui, mesma coisa na Coreia do Sul, mesma coisa, por exemplo, no Canadá, mesma coisa em Samoa. E esse autor, que é o Spinoza, Baruch Spinoza, um autor holandês do século XVII, ele vai dizer o seguinte, olha, a liberdade, okay, é precedida. Olha, ficou bonitinho essa coisa de caneta. Ela é precedida por causas. Opa, desculpem. Por causas. Exemplo. Eu posso ir numa concessionária e ficar em dúvida entre 2 carros e acabar comprando esses 2 carros. E aí, ou um dos 2 carros, perdão. E me dá uma sensação de, puxa vida, o meu dinheiro, o meu tempo, eu exerci da melhor maneira. Mas não foi assim. Eu exerci essa liberdade porque houve uma série de condicionantes que fez com que eu fosse para aquela concessionária. Por exemplo, eu preciso de um carro para fazer uma viagem. Eu preciso de um carro para trabalhar porque onde eu trabalho, por exemplo, necessita de deslocamento. Eu preciso de um carro porque agora vem um filho, vem uma filha, então precisa ser um carro maior. Eu preciso de um carro porque, olha, eu necessito gastar menos com mecânica, então talvez comprando um carro novo e eu possa, por exemplo, economizar, eu gasto agora bastante, mas eu economizo aí por 5 ou 6 anos. Ou seja, ninguém é livre por ser livre. Essa liberdade ela é determinada. Tudo bem? Isso remete ao quê? Olha o paralelo que a gente pode fazer. O paralelo com um negocinho chamado algoritmo. Me corrija se eu falar besteira, pelo amor de Deus. Algoritmo? Algoritmo é isso. Isso. Temudo, né? Isso. O que é o paralelo com o algoritmo? Olha só, eu vou lá e eu entro na internet e eu digito lá, comprar tênis, tamanho 37, que é o meu tênis, meu pezinho mesmo, e etc. E aí eu pesquiso por um bom tempo, etc, legal, e aí eu desisto de procurar. E de repente passa um tempo, começa só a vir propaganda de tênis. E aí a minha vontade acaba sendo direcionada a partir desses condicionantes. Então a internet, ainda mais com crianças ou adolescentes, onde o processo de formação da consciência, como a gente falou agora há pouco ali no ID, né, do Freud, está em transição. Tá? Alguns neurocientistas vão dizer que a formação da mente, ela pode se dar, por exemplo, numa primeira infância, o Freud já dizia isso, né? Do 0 aos 6, outros vão dizer que na verdade se estende até 12 anos, outros vão se estender até 18 anos, outros vão dizer hoje que até 25 anos. Então, qual é o conceito, por exemplo, de minoridade, ou qual é o conceito de maioridade? Então, esse cérebro em transformação, ou esse cérebro em processo, será que ele é capaz de ter a liberdade, ou será que ele é capaz de ter a consciência daquilo que vai acabar acontecendo? Talvez não. E aí isso me remete no século XX a quem? Ao Sartre. Quando o Sartre vai dizer que nós somos condenados a sermos livres. Por que nós somos condenados a sermos livres? Por uma coisa básica, né? Todo o nosso ato de liberdade, ele é fruto praticamente dos condicionantes existentes. O Sartre fala o seguinte, olha, a gente não escolheu nascer. A gente foi cuspido no mundo. Essa fala não é só do Sartre, mas é de um cara que é uma influência sobre ele, que é o Heidegger. Martin Heidegger. Né? E quando o Sartre fala isso, olha, nós somos condenados a sermos livres, é porque a existência, ela precede a essência. Primeiro a gente só existe.
Primeiro nós existimos enquanto nada, depois a gente passa a ser. E aí, isso aparece no livro dele chamado O Ser e o Nada. Então, quando o homem ele é responsável pelas suas escolhas, escolhas essas postas a ele. Tá? Então, o homem é livre? É livre. Tem que decidir, mas essa decisão é independentemente dele. Então, é uma liberdade com condições, uma liberdade com possibilidades. Com disciplina. Exatamente, não é genuína. Não é genuína. Genuína foi a aula. Isso sim foi genuíno. Galera, 25 minutos já. Passa muito rápido quando tá muito bom, não é? Então, é isso. Várias explicações, autores falados, citados aqui de forma brilhante pelo nosso professor Biro. Professor, muito obrigada. Obrigado. Galera, valeu. Beijo, gente, valeu. Tchau, tchau, minha rainha.